Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E esse aqui é para você que está fazendo a sua revisão final para a segunda fase do AB em Direito do Trabalho. No vídeo de hoje vamos falar sobre recurso ordinário. Sobre contestação, eu compartilho um card de um vídeo que já gravamos e depois você pode assistir, beleza? Vamos aqui então sobre recurso ordinário, onde eu vou passar rapidamente sobre as hipóteses de cabimento, depois a estrutura dessa peça processual e vamos resolver o exercício, beleza? Tudo bem. Hipótese de cabimento. Está previsto no artigo 895, inciso 1º e inciso 2º da CLT, o quê? Que cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias, e também das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Então temos duas situações em que o RO ele pode ser interposto face uma decisão proferida por um juiz e também face uma decisão proferida por um desembargador. Vamos ver quais são essas hipóteses. Vamos lá então. Até deixo aqui escrito isso, exatamente isso, tá? Que no inciso 1º, o RO combate sentença, enquanto que na hipótese 2º, ele combate decisão proferida pelo juízo de segundo grau. Exemplo, decisão proferida em sede de mandado de segurança. Isso está previsto na súmula 201 do TST, que diz o seguinte: da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias, para o Tribunal Superior do Trabalho. É para a instância superior. Beleza? Então tá bom. Em sede de mandado de segurança, que ele é impetrado diretamente para o TRT, dessa decisão, o recurso ordinário vai para o TST. Temos também no caso de ação rescisória. Dá uma lida depois na súmula 158 do TST. Beleza? Vamos para a estrutura do RO. O início da estrutura do recurso ordinário, que seria a folha de rosto, ela é direcionada para o juízo que proferiu a decisão. Aqui do exemplo, que é a primeira vara do trabalho de São Paulo. E o juízo de primeiro grau que recebe esse recurso ordinário, ele vai primeiramente verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso, que ele se divide em intrínsecos e extrínsecos. O que são pressupostos intrínsecos? Ele está ligado às partes. O juiz vai verificar a legitimidade da parte que está interpondo o recurso, a capacidade e também o interesse. Já o pressuposto extrínseco, ele está ligado ao recurso, que vai verificar o quê? A tempestividade, o preparo, se houve o recolhimento de custas e depósito recursal e também a regularidade de representação. Aqui é um ponto importante. Como o depósito recursal na Justiça do Trabalho tem o único objetivo de garantir o juízo, no caso, o reclamante ou autor da ação, ele não está obrigado a realizar um depósito, o depósito recursal para interpor o seu recurso. Tá? Não faria sentido o demandante, no caso da ação, depositar um crédito que ele quer vir a levantar depois. Então, o depósito recursal, e também no caso do depósito recursal, ele somente é obrigatório para as empresas, para o reclamado. Legal? Vamos avançando. Folha de rosto. Exemplo. Iniciamos com o endereçamento para o juízo que proferiu a decisão. Aqui estamos com o excelentíssimo senhor juiz da Vara do Trabalho D. Mas você pode colocar douto juízo da Vara do Trabalho D. Aí temos qualificação das partes, que você já sabe de cor e salteado como é que faz. Aqui estamos o nome do recorrente, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com recorrido. Aí você coloca o nome das partes. Vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro no artigo 895.1 da CLT, interpor. Aqui é um exemplo, tá? Pode ser inciso 2º também. Interpor recurso ordinário para o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Verificam-se observados pressupostos de admissibilidade do presente recurso, em especial o recolhimento do depósito recursal no valor D e também conforme lei anexa, como também o recolhimento de custas processuais no valor D, pode deixar R cifrão,
à razão de 2% do valor da condenação, conforme guia anexa. Lembre, a questão do preparo é somente se o recurso ordinário for da empresa. Beleza? Vamos finalizar. Você finaliza com: diante do exposto, você requer o recebimento do recurso ordinário, a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT, com a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da determinada região. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Essa é a folha de rosto. Vamos ver agora a folha de razões. Folha de razões. Na folha de razões, você vai direcionar o recurso para a instância que vai julgá-lo. Aqui no caso, egrégio Tribunal Regional do Trabalho da determinada região. Razões do recurso ordinário. Se for o caso, você pode iniciar com preliminar, que são aquelas objeções arguidas antes do mérito. E em recurso ordinário, é muito comum o cerceamento de defesa. Posteriormente, podemos também arguir a prejudicial de mérito, que trata-se de decadência ou prescrição. Também, posteriormente, vamos para o mérito, e aí temos a conclusão, em que você vai encerrar o seu recurso com pedido de conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar de mérito, se houver, no caso, cerceamento de defesa, como por exemplo, sucessivamente, o acolhimento da prejudicial de mérito para que seja declarada a prescrição bienal ou a quinquenal, e no mérito, o provimento e reforma da sentença para afastar a condenação da reclamada, então para julgar improcedentes todos os pedidos, né, formulados pelo recorrido. Finaliza como sua peça? Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Vamos resolver aqui um exercício então? Eu peguei até alguns pontos de outras provas, tá, da OAB para deixar até mais atualizado esse exercício aqui. Vamos lá. Empresa procura você exibindo sentença prolatada em reclamação trabalhista movida por Carlos, que tramita perante a 50ª Vara do Trabalho de São Paulo. Na sentença, o magistrado não acolheu a prescrição parcial, quando a prescrição parcial é a quinquenal, tá? Porque foi suscitada pelo advogado em razões finais, afirmando o magistrado que deveria ser na contestação, o que ocorreu a preclusão. Aqui temos os dados do contrato de trabalho, admissão em 10 de dezembro de 2014, demissão 10 de dezembro de 2019 e ajuizamento da reclamação trabalhista 10 de dezembro de 2020. Então, essas datas são importantes para quando você for fazer o pedido da prescrição, você indicar a partir de quando que está prescrito. Tratando-se de prescrição quinquenal, a contagem é da extinção do contrato de trabalho ou da data do ajuizamento da ação trabalhista. Vamos ver daqui a pouco. Deferiu também o adicional de periculosidade, visto que restou comprovado por prova pericial que o reclamante tinha contato eventual com inflamáveis. Ponto principal, contato eventual. O contato eventual caracteriza o direito do trabalhador de receber o adicional de periculosidade. Esse é um ponto que você vai ter que verificar depois no dispositivo que você vai utilizar como fundamento para pedir a reforma da sentença nesse ponto. Beleza? Tendo em vista que o reclamante cumpriu jornada de trabalho de 8 horas diárias e usufruiu de 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação, deferiu o pagamento de 1 hora e não apenas do período suprimido, referente ao intervalo intra-jornada, com reflexos nas verbas de natureza salarial. Esse aqui eu já sei que você sabe, hein? Não preciso nem falar. Lá no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, diz que a não concessão, ou a concessão parcial, no caso do intervalo, caracteriza o pagamento do período apenas suprimido e de natureza indenizatória. Beleza? Diante disso, como advogado da ré, redige a peça prático-profissional pertinente ao caso para a defesa dos interesses do seu cliente em juízo, ciente que na sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse sua integridade. Esse final é para mostrar que não cabem embargos de declaração. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, quando você vai fazer sua peça processual. Primeiro, utilize esse tempo inicial para você de pesquisar quais são os artigos o que você vai utilizar como fundamento na sua peça. Primeiro ponto, prescrição quinquenal, certo? Beleza. A prescrição quinquenal, ela restou negada ou não acolhida pelo magistrado, porque foi verificado, de acordo com o magistrado, que a prescrição foi arguida em razões finais e que deveria ter sido na contestação, o que ocorreu a preclusão. Pois bem,
De acordo com a súmula, vou até anotar aqui, 153 do TST, a não se conhece da prescrição não arguida na instância ordinária. O que isso quer dizer? Que até a interposição de recurso ordinário, que estamos em instância ordinária, pode-se arguir a prescrição. Portanto, já achamos aqui um dispositivo para utilizar como fundamento para a reforma da sentença, informando o quê? Que, de acordo com a súmula 153, é autorizada até a instância ordinária a você arguir a prescrição quinquenal. Beleza. Segundo ponto, adicional de periculosidade. Restou definido pelo magistrado que o contato eventual caracterizou o direito de receber o adicional de periculosidade. Então, você vai verificar o quê? O contato eventual não caracterizaria o adicional, correto? Olha aqui que diz a súmula 364 do TST, e o inciso 1º. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Olha o negrito. Indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. E aí eu sugiro você ter uma CLT já com o índice remissivo já bem estruturado e também que nos próprios artigos dos temas principais que você vai fazer pesquisa, do lado já mostra as súmulas e OJs referentes àquele artigo, àquele tema, na verdade. Então, quando você vai lá numa CLT sua que tem essas questões, lá no artigo 193 da CLT, que trata do adicional de periculosidade, ao lado você vai ter as súmulas e OJs e essa vai estar lá, onde você vai verificar que o contato eventual não caracteriza é indevido adicional de periculosidade. E claro que também no seu índice remissivo, quando você for olhar lá adicional de periculosidade, vai falar que o contato eventual não caracteriza. Assim você já acha direto o ponto principal. Beleza? Separamos prescrição quinquenal, separamos o adicional de periculosidade, falta ver intervalo intrajornada, que eu vou até passar um pouco rápido porque você já sabe de cabeça isso aqui. Que está lá no artigo 71, parágrafo 4º. Que a não concessão ou concessão parcial implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido. Então, lá quando você vai fazer a peça, você vai pedir o quê? A reforma para retirar o pagamento da hora cheia, mas sim apenas do período suprimido, e também para afastar a condenação, o reflexo em verbas de natureza salarial, porque possui natureza indenizatória. Separamos todos os artigos. Vamos agora redigir a peça. Primeiro ponto, a folha de rosto. Douto juízo da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo, empresa já qualificada nos autos em epígrafe, em que contende com Carlos, também qualificado, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado, com fulcro no artigo 895, inciso 1º da CLT, porque está combatendo sentença, tá bom? Não decisão de um desembargador, por isso que é inciso 1º, interpor, este é o verbo, recurso ordinário, para o Egresso Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Aí você pode me perguntar, como é que eu sei qual é a região que se refere o Estado? Dá uma olhada no artigo 674 da CLT, que lá informa as regiões dos tribunais, né, tem a primeira região, segunda, terceira, quarta, por aí vai, e os estados que se referem. Beleza? Bateu dúvida? Olha esse artigo. Como se trata de empresa, olha lá, encontram-se os presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a saber o recolhimento do depósito recursal no valor de R cifrão, conforme guia anexa, bem como o recolhimento de custos processuais no valor de R cifrão, a razão de 2% do valor da condenação, conforme guia anexa. Como se trata de empresa, você precisa mencionar que há o recolhimento do preparo recursal, que é o depósito e as custas. Diante do exposto, requer o recebimento do recurso, a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e depois a remessa ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Finaliza, nestes termos, pede deferimento, local data, advogado, OAB. Folha de razões. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Razões do recurso ordinário. Prejudicial de mérito e a prescrição quinquenal. Você vai primeiro falar os fatos. De acordo com a magistrada, a prescrição parcial não foi acolhida, sob argumento de que fora suscitada pelo advogado em razões finais, afirmando o magistrado que deveria sê-la apenas na contestação, tendo ocorrido preclusão. Contudo, nos termos da súmula número 153 do TST, a prescrição deve ser arguida na instância ordinária, o que ocorreu no presente caso.
visto que fora suscitada em razões finais, ou seja, estava ainda em instância ordinária. Assim, nos termos do artigo 7º, XX e X, o inciso 29 da Constituição, artigo 11 da CLT e súmula número 308, inciso 1º do TST, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados do ajuizamento da reclamação, e não da extinção do contrato. A contagem da extinção do contrato de trabalho é para prescrição bienal. Portanto, tendo a reclamatória sido proposta em 10 de dezembro de 2020, as verbas anteriores a 10 de dezembro de 2015 estão prescritas. Diante do exposto, requer o acolhimento da prejudicial de mérito e a reforma da sentença para que seja declarada a prescrição quinquenal referente às verbas anteriores a 10 de dezembro de 2015. Acabamos do primeiro ponto. Vamos para o segundo, que é adicional de periculosidade. Primeiro fato, fundamento e pedido. O juízo deferiu o pedido do adicional de periculosidade. Nossa, eu escrevi insalubridade, né? Tá, aqui é periculosidade. Opa, deixa eu vir para cá. Vou botar aqui. Aqui é periculosidade, viu, turma? Deixa eu até botar marcar texto aqui. Mostrar que tá errado, tá? Aqui é periculosidade. Visto que restou comprovado por prova pericial que o reclamante tinha contato eventual com inflamáveis. Aí, de acordo com a súmula número 364.1 do TST, o adicional de periculosidade, agora escrevi certo, né? É indevido quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Observe que você pode copiar o texto do próprio dispositivo para fundamentar, até facilita para você. Diante do exposto, você requer a reforma da sentença para afastar a condenação da recorrente do pagamento do adicional de periculosidade. Beleza. Intervalo intrajornada. Deixa eu tirar para cá. Considerando que o reclamante cumpriu jornada de trabalho de 8 horas diárias e usufruiu de 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação, o juízo de primeiro grau deferiu o pagamento de 1 hora e não apenas do período suprimido, referente ao intervalo intrajornada, com reflexo de verbas de natureza salarial. Esse é o fato, agora vamos para o fundamento. De acordo com o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, né, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a condenação seja o pagamento apenas do período suprimido do intervalo intrajornada, com acréscimo de 50%, sem reflexos nas verbas de natureza salarial. Beleza? Agora podemos até ir para a conclusão. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, bem como o acolhimento da prejudicial de mérito para acolher a prescrição quinquenal arguida e declarar a prescrição das verbas anteriores a 10 de dezembro de 2015 e, sucessivamente, no mérito, o provimento e reforma da sentença para julgar improcedentes as postulações do recorrido. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. E assim encerramos a nossa peça de recurso ordinário. Desejo a todos vocês um bom estudo, bons estudos e uma ótima prova para vocês que vão fazer a segunda fase no AB em Direito do Trabalho. Se cair algum tema que a gente acabou estudando nesses últimos dias aqui nos vídeos, comenta aqui, compartilha com a gente, beleza? Pessoal, até a próxima e boa prova a todos. Valeu!